Boa tarde, queridos alunos e alunas, do sétimo ano. Professor Barrinha, mais uma vez, conforme o prometido, fiquei de enviar umas questões, um conteúdo e umas questões hoje ou amanhã para vocês, então estou enviando hoje. Estamos aproveitando esse tempo, de isolamento social, que eu acho que é importante, tem um motivo, todos sabem, não precisa a gente entrar em detalhes, Mais uma vez reforçando que essa modalidade de ensino, vamos falar assim, é uma opção nossa, não tem nada a ver com o SEMEC, não é isso? Foi atendendo ao pedido de alguns colegas, de outras séries, inclusive, pedindo que a gente colocasse alguma coisa para eles fazerem, atividades. Então, a gente acabou estendendo esse convite para os demais alunos de outras séries, tá certo? Então, a gente não vai estar trabalhando conteúdo novo, até porque é preciso que a gente volte para isso, para que isso realmente aconteça de forma presencial. Então, vou fazer aqui uma recapitulação do que a gente fez no fevereiro e parte de março, E ao final eu deixo uma atividade para vocês, O meu e-mail está aqui, professorbarrinhagel@gmail.com e meu Instagram @edsonbarrinha. Então a gente vai trabalhar os capítulos 1 e 2 do livro de vocês, território brasileiro, localização geográfica e a caracterização das paisagens brasileiras. Tudo bem? Bom, eu começo justamente mostrando essa imagem, o mapa mundi, o globo terrestre, é o mapa mundi, e aí você vê algumas linhas imaginárias cortando o planeta Terra e naturalmente cortando o Brasil também. Algumas linhas imaginárias que possuem nomes especiais, como a linha do Equador, o Tropa de Capricórnio, território brasileiro, mas também tem o meridiano de Greenwich, nós temos aí o Tropa de Câncer e assim por diante, O que a gente pode observar, além disso que eu comentei nessa imagem, O Brasil é um país gigantesco. O Brasil é um país de dimensões continentais, Coloquei a áreazinha do lado aí. São mais de 8 milhões, e 511 mil quilômetros quadrados. Uma população de aproximadamente 209 milhões de brasileiros, Que a gente tem hoje. Você vê que as terras brasileiras estão aí cortadas pela linha do Equador, o que a partir do momento que as terras brasileiras são cortadas pela linha do Equador, nós temos aí terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. Veja também que o meridiano de Greenwich passa bem à direita do território brasileiro, o que faz com que o país fique totalmente no hemisfério oeste ou ocidental. Portanto, nossas terras estão no hemisfério norte, que a gente também pode chamar de setentrional, de boreal, no hemisfério sul, que também podemos chamar de hemisfério meridional e austral, e no hemisfério oeste, que pode ser chamado também de ocidental ou de poente em função daquele movimento aparente do Sol. Você vê também que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, somente pelo Oceano Atlântico, dos oceanos. Bom, diante disso, que deduções eu posso tirar dessas primeiras informações? Se o Brasil é um país muito extenso, cotado por várias linhas imaginárias, é de se pressupor que o país possua várias paisagens naturais, e também seja um país que possui aí fronteiras com quase todos os países, tá certo? Devido à sua grande extensão territorial. Aliás, o Brasil só não tem fronteiras com Chile e Equador, aqui na América do Sul. Afinal, onde está o Brasil? Acabei de dizer, o Brasil é um país da América do Sul, quando eu considero o critério de posição geográfica, de localização das terras. Quer dizer, o Brasil está lá na parte sul do continente americano, portanto, um país da América do Sul. Se eu levar em conta a história, levar em conta o idioma oficial falado, nós já conversamos sobre isso, o Brasil é um país latino-americano. Por quê? Porque foi colonizado pelos portugueses, cujo idioma é um idioma neolatino, que se originou do latim lá no continente europeu. A gente já comentou, só não tem fronteira com Chile e Equador, é mais extenso no sentido norte-sul do que no sentido leste-oeste, dá para perceber isso pelo mapa. O fato de ter muitas fronteiras em tempos de globalização faz muito bem ao Brasil, por quê?
porque isso diversifica nossas fronteiras terrestres, principalmente, e naturalmente o comércio, né, é realizado com esses países vizinhos. Nós temos um exemplo bem marcante aqui na América do Sul, que é o Mercosul, né, um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, como membros permanentes, efetivos. Temos também os membros associados, né, Bolívia, né, Chile, dentre outros. Tudo bem? Bom, essa grande extensão territorial do Brasil também faz com que o mesmo possua terras em algumas zonas climáticas. Você vê a imagem mostrando as zonas climáticas da Terra. E se você observar bem, o território brasileiro tem terras na zona tropical e na zona temperada do sul. O Brasil está predominantemente, você vê o mapa do Brasil representado pela cor azul, o Brasil está predominantemente nessa área vermelha, que é a chamada zona tropical, que é aquela zona que recebe com maior intensidade os raios solares durante o ano, né, onde os raios solares incidem de forma mais perpendicular, né, sobre a superfície. Então, é uma área bastante aquecida e, naturalmente, por ser bastante aquecida, né, os climas daí decorrentes vão estar girando em torno disso, né? São climas quentes e úmidos. A exemplo do nosso clima equatorial, né, típico da região norte, da Amazônia, e o clima tropical típico, né, o clima tropical alternadamente úmido e seco, como é o clima, por exemplo, de Teresina, como é o clima de boa parte da região central do país, né? Bom, eu fiz um questionamento. Quais as implicações da posição geográfica brasileira em relação às zonas térmicas, né? A maioria das suas terras está na zona térmica tropical e temperada do sul. Predominam climas tropicais, temperaturas mais elevadas. E aí você nota que apenas um pedacinho do Brasil, pintado de azul, está na zona temperada do sul. Aí coincide com a área de clima subtropical, né? Que não é um clima temperado, já que está na área temperada. Por que não é? Porque é um clima que ele é uma transição de tropical, né, para clima temperado, então ele é chamado de subtropical. Basicamente atinge a região sul do Brasil, né, onde as temperaturas em média são bem menores no decorrer do ano. Tá certo? Bom, a grande extensão territorial do país também permite uma variedade de paisagens naturais, né? Nós temos algumas aí, florestas, né? Cerrado, caatinga, vegetação litorânea, né? Eu destaquei aí três, chamar atenção. Você nem imagina aqui, eu estou só abrindo a boca aqui. Sono danado, né? Mas vamos lá. Aí eu destaquei a floresta amazônica, né? Você vê que há uma cobertura vegetal mais fechada, mais densa, né? Mais homogênea, vamos dizer assim. Nessa primeira imagem, típica da região norte, aí com esses rios fazendo curvas, né? São chamados meandros, né? Isso é típico de regiões de planície, onde o rio está na sua parte mais baixa, né? No seu baixo curso. À direita você tem aí a vegetação de caatinga, essa primeira imagem, né? Apontando aí em direção ao sertão nordestino. E aí você vê uma vegetação bem menos densa, né? Uma vegetação mais espaçosa, mais arbustiva, né? E aí numa época de estiagem, vegetação seca, cheia de espinhos também, né? O solo também é um pouco pedregoso. E mais abaixo você tem a mata de araucárias, ou floresta de araucárias, típica da região sul do Brasil, mas que praticamente não existe mais, né? Foi toda retirada, né? Principalmente por conta do extrativismo madeireiro, produção de móveis, já que as madeiras são boas para a produção de móveis, certo? Então são algumas formações vegetais. Ao centro do Brasil você tem o cerrado, né? Algumas chapadas e assim por diante. Acompanhe no livro de vocês também, tá certo? Bom, em relação à extensão norte-sul, a gente percebeu aí a variedade de recursos naturais, né, de paisagens naturais. E no sentido das longitudes, no sentido leste-oeste, aí você tem a variedade de horas, né, a variedade de horários. Vocês sabem que o Brasil tem 4 fusos horários, né, todos atrasados em relação a Greenwich, que é o meridiano central, que fica lá em Londres, né, na Inglaterra. E aí você tem os 4 fusos horários brasileiros, né, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esses valores que tem acima desse reloginho aí é a hora
local, vamos pensar assim, em território brasileiro, tá certo? Então, 13 horas na região marítima, 12 horas na parte continental, 11 e 10 também na parte continental. Você nota nesse esquemazinho que eu coloquei à direita aí, abaixo, do lado direito, seu vídeo inferior do lado direito, que as horas sempre aumentam para a direita ou para leste e diminuem para o oeste. Portanto, Fernando Noronha, que está, por exemplo, 13 horas, tem tem 3 horas adiantadas em relação à capital do Acre, lá no Rio Branco, né? Em relação a Teresina, por exemplo, tem 1 hora adiantada, tá certo? É isso, tá bem? Na sequência, a gente cita algumas características do território brasileiro. Geralmente, quando a gente fala de características do território, a gente costuma abordar também os aspectos físicos, né, que caracterizam, né, o espaço, né, geográfico, no caso brasileiro. Bom, aí fiz essa observação, né, o Brasil está localizado em uma área considerada tectonicamente estável, né, o que significa isso, né? O que significa ser tectonicamente estável? Significa dizer que a sua estrutura geológica está consolidada e coesa, é resistente, é antiga, portanto protegida de tectonismos, né? De abalos sísmicos, de terremotos, de maremotos, né? Seria isso. Mas lembrar que estar protegido desses fenômenos naturais não significa dizer estar imune, ou seja, que eles não acontecem. Eles acontecem, mas são de pequena intensidade. Aí do lado direito, no canto superior direito, você tem uma imagem do relevo brasileiro na região, trechos da região sudeste, né? Chamados mares de morro. Você vê que são vários morros como se fossem ondas do mar. Por isso o nome mares de morros. E aí você vê a intensa atuação dos agentes erosivos, né? O vento, as chuvas, né? Na sequência você tem uma estrutura de relevo mais do tipo ruiniforme, ou seja, formas em processo de ruínas, né? Ou seja, formas erodidas. Eu destaquei aí para vocês uma pequena parte aí do Parque Nacional de Sete Cidades, né? Fica aqui no nosso estado, entre os municípios de Piripiri, Brasileira, né? Aquela região, Piracuruca. Bom, o território que hoje constitui as terras do Brasil são muito antigas, portanto, o nosso relevo é antigo e, consequentemente, bastante erodido. Bastante erodido significa dizer que ele foi bastante desgastado pela ação dos agentes da erosão, né? No caso brasileiro, a gente dá um destaque por conta justamente das condições climáticas, das chuvas, né? Vamos dizer assim, chove muito, e também do vento, né? O vento também é um importante ator, vamos dizer assim, no desgaste do relevo, no desgaste das rochas no território brasileiro. Mas existem vários outros, né? Os próprios animais, os seres vivos, de modo geral, também são. A radiação solar, ou seja, a diferença entre um aquecimento e um resfriamento, são exemplos de fatores que podem provocar erosão. Quais são as principais formas de relevo do Brasil? Nós temos 3 grandes unidades de relevo: os planaltos, as planícies e as depressões. Nós não temos montanhas recentes no Brasil, seria um quarto tipo de formação de relevo. Por que nós não temos montanhas recentes no Brasil? Lembre que eu falei agora há pouco que o Brasil possui estabilidade tectônica. O que significa isso? Significa dizer que nós temos um território bastante antigo. E as montanhas recentes, elas só existem nos locais onde se dá o encontro de placas tectônicas, onde se dá os movimentos tectônicos de maior intensidade, né? Geralmente no contato de uma crosta continental com uma crosta oceânica. Tudo bem? Tudo bem até aí, né? Os planaltos, a gente pode dizer que são as formas de relevo que predominam no país, né? Os planaltos são, na realidade, superfícies que estão convivendo com um processo de erosão muito maior do que um processo de sedimentação, ou seja, os planaltos eles estão sendo mais destruídos do que construídos, mas no livro vocês vão ver outra definição, procurem ler também essa definição lá, comparar com o que eu estou dizendo aqui. As planícies, ao contrário dos planaltos, são superfícies onde o processo de sedimentação supera a erosão, portanto são áreas que estão sendo muito mais construídas do que
destruídas, né? Portanto, são as planícies. São baixas, são áreas baixas, geralmente próximas a lagos, próximos a rios ou próximos aos oceanos, certo? E as depressões são aquelas áreas mais baixas do que as áreas vizinhas, né? Nós temos as depressões relativas e as depressões absolutas. Em território brasileiro, nós só encontramos as depressões relativas, né? São aquelas áreas mais baixas do que as áreas vizinhas, mas que mesmo assim estão acima do nível do mar. As depressões absolutas são aquelas áreas mais baixas do que as vizinhas, mas que estão muito abaixo do nível do mar. Lembrando que o nível do mar é o nível zero metro. Abaixo, negativo, acima, altitudes positivas. O Mar Morto, por exemplo, que fica lá na Ásia, ele tem 394 metros, se eu não me engano, abaixo do nível do mar. Então é uma depressão absoluta, portanto. Certo? Então essas são as formas de relevo. Vocês vejam o esquema mostrado aí, né? Bem ilustrativo. Você vê abaixo também rochas magmáticas e sedimentares. Rochas magmáticas são as mais antigas, né? Se formaram a partir da solidificação do magma, como o próprio nome diz. E as sedimentares formadas de sedimentos de outras rochas que foram sendo erodidas com o tempo. Em relação à hidrografia, nós temos muitos. O Brasil é um país rico em rios e pobre em lagos, né? São muitos os rios. Mais uma vez, a gente faz uma referência às características do clima brasileiro, né? São climas bastante chuvosos, portanto, nós temos rios volumosos, né? Nós temos rios caudalosos, vamos dizer assim, com características bastante específicas. Em geral, nossos rios são exorreicos. O que significa isso? Eles nascem dentro dos continentes, mas despejam suas águas dentro dos oceanos, né? Isso é a regra geral. O que não significa dizer que nós não tenhamos rios que nasçam dentro do continente e morram dentro do continente. É o que a gente chama de rios de drenagem endorreica, né? Seriam esses aí. No Brasil predominam os rios de drenagem exorreica. Desaguam, jogam suas águas, despejam suas águas nos oceanos, tá certo? E aí você tem um mapa com as várias bacias hidrográficas do Brasil. Não vou entrar em detalhes aqui para falar de cada uma delas, vocês vão ver isso no livro. Mas eu destaco 4 grandes delas aí, né, como principais. A bacia amazônica, né, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai, que juntas dão origem à chamada bacia platina, né, e a bacia do Tocantins-Araguaia. Certo? Então seriam 4 grandes bacias: Amazônica, São Francisco, Tocantins, Araguaia, e uma grande bacia formada por 3 grandes rios: Paraná, Paraguai e Uruguai, que seria a bacia platina. Leiam no livro as características de cada uma delas, tá certo? Os climas brasileiros a gente vem falando já há um bom tempo, bastante diversificado também, mas é uma predominância do clima tropical, né? Que é aquele clima cujas características mais marcantes são a existência de muitas chuvas durante o ano, combinadas, né, naturalmente, com elevadas temperaturas. É o clima típico do Brasil hoje, é o clima típico do Piauí, é o clima típico de Teresina e de boa parte do país. Mas existem outros climas, como a gente falou, como o subtropical, mais para o sul do país, que é um clima que tem temperaturas mais amenas, inclusive com queda de neve. Esse ano não houve neve, mas houve queda de geada, com temperaturas negativas, né, em municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá certo? Aí eu destaquei 2 climas, né, bem opostos, como eu acabei de falar. O clima semiárido, esse representado pela cor amarela, semiárido nordestino, sertão nordestino, e o clima subtropical no sul do Brasil. Aí você vê uma pessoa aí pegando em neve, né, tá certo? Mas o vermelho é o clima equatorial, né, quente, chuvoso, onde tem a floresta amazônica. E por fim, deixo uma atividade para vocês. Eu sei que vocês já estavam aguardando ela, né? Essa atividade, são algumas questões. Vocês vão responder no próprio caderno. Deixem no caderno aí, quando a gente se encontrar, a gente dá o vistozinho direitinho. Aquelas que são de marcar, vocês podem colocar só as letras corretas lá na questão, né? Então nós temos aí, acho que quantas questões são? São 3, 4. Nós temos aí 15 questões, né? São 15 questões, tá certo? Bons estudos e até a próxima. Abraço a todos e fiquem em casa.